A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um programa de estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Vamos a começar, como de costume, com uma oração e tomamos o livro da sabedoria no capítulo 9, 1 a 6, para a nossa oração introdutória de hoje. Sabedoria 9, 1 a 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra e que por vossa sabedoria formastes o homem para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça e proferir seu julgamento na retidão da sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um dos vossos filhos. Sou, com efeito, vosso servo e filho da vossa serva, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender o vosso julgamento e as vossas leis. Porque qualquer homem, mesmo perfeito, entre os homens, não será nada, se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a este programa de estudo bíblico de hoje. O nosso tema é a espiritualidade bíblica do jumento. A espiritualidade bíblica do jumento. Qual é o objetivo deste tema? É extrairmos do comportamento do jumento na Bíblia e também das referências do jumento na Bíblia, extrairmos a espiritualidade para nós hoje, como viver melhor a nossa vida cristã, como viver também melhor a Semana Santa, a Páscoa e toda a existência cristã, toda a nossa existência cristã. Partindo do texto que se lê no Domingo de Ramos, gostaria de introduzir-vos ao tema de hoje, Marcos 11, 1 a 10. Vamos partir deste texto, Marcos 11, 1 a 10. Marcos 11, 1 a 10. Jesus e seus discípulos aproximavam-se de Jerusalém e chegaram aos arredores de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Desse lugar, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo ao entrardes nela achareis preso um jumentinho, em que não montou ainda homem algum. Desprendei-o e trazei-mo. E se alguém vos perguntar: que fazeis? Dizei: o Senhor precisa dele, mas daqui a pouco o devolverá. Indo eles, acharam o jumentinho atado fora diante de uma porta, na curva do caminho. Iam-no desprendendo. Quando alguns dos que ali estavam perguntaram: Ei, que estás fazendo? Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus lhes havia ordenado e deixaram-no levar.
conduziram a Jesus o jumentinho, cobriram-no com seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estendiam seus mantos no caminho, outros cortavam ramos das árvores e espalhavam-nos pelo chão. Tanto os que precediam como os que iam atrás clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vai começar, o reino de David, nosso pai, Hosana no mais alto dos céus. Então esta é a leitura de fundo, este é o texto de fundo. Não vou comentar este texto. O objetivo, como dizia, do nosso tema não é fazer um comentário deste texto bíblico. Este texto vai servir simplesmente como, digamos, fundo da nossa reflexão, da nossa partilha hoje. É porque aqui também vem mencionado o jumento. E a ideia aqui é, ao lermos este texto de Marcos 11, 1 a 10, a ideia é que nos demos conta de que o jumento é um animal muito importante na Bíblia. Jesus fez uso do jumento no início do mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Então é um animal que merece a nossa reflexão, é um animal de que podemos extrair a nossa espiritualidade. Daí o tema, a espiritualidade do jumento. É claro, não quer dizer que o jumento tenha uma espiritualidade, de fato é a espiritualidade do cristão a partir do jumento. Mas assim, deixamos a formulação do tema, a espiritualidade bíblica do jumento. Insisto, não quer dizer que o jumento tenha uma espiritualidade, simplesmente é a nossa espiritualidade a partir daquilo que a Bíblia afirma sobre o jumento. Então, a espiritualidade bíblica do jumento. Dentro da introdução do nosso tema, importa referir aqui que a frequência com que se menciona na Bíblia o jumento já remete-nos ao grande uso deste animal no Antigo e no Novo Testamento. No tempo do Antigo Testamento e também no tempo do Novo Testamento, o jumento era muito usado. Por isso é muito mencionado nas Sagradas Escrituras. Na Bíblia do Antigo Testamento, o termo muito comum usado para designar o jumento é Hamor. Hamor, aspirado, H-A-M-O-R. Hamor. É um termo muito comum. Há outros termos, como veremos, mas este é aquele que é muito comum. De fato, encontramos sobretudo no Antigo Testamento, e podemos ver também Gênesis 47:17, onde temos uma lista de animais, e aí aparece o termo Hamor, jumento, no plural. Então, Gênesis 47:17, jumento ocupa o último lugar da lista dos animais. Esse texto fala de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Então, o termo Hamor, jumentos, aparece muito na Bíblia, este animal jumento, para dizer-nos que era também muito usado pelas famílias, nas aldeias, encontrava-se o jumento. Nos países orientais, o jumento, que nós até vulgarmente chamamos-lo de burro, não é? O burro, o jumento, era um animal de muito valor, de mais valor do que nos nossos dias hoje. Ele valia muito
e as pessoas o tinham com todo cuidado. Era um homem que podia fazer uma jornada inteira de viagem lentamente, com calma, mas de uma maneira viva, firme, fogosa, a caminhar. Então, era um animal muito comum. Na Síria, mesmo hoje, há uma variedade de jumentos brancos e que até valem muito dinheiro, valem muito pela sua beleza, E este tipo de jumentos brancos também na antiguidade, no tempo de Jesus e antes também no Antigo Testamento, era usado pelos reis e pessoas ricas que montavam sobre o jumento branco. Se formos a revisitar o texto bíblico de Juízes 5:10, aí lemos: vós os que cavalgais jumentas brancas. Referia-se aos poderosos de Israel, vós que cavalgais jumentas brancas, para dizer que era um animal usado também pelos poderosos, pelos reis e pelos ricos. De fato, entre os judeus, as pessoas de mais honra montavam jumentos, e também usavam jumentos para transportar cargas, e pessoas. Recordam-se do texto do Gênesis 22:3, quando Abraão carrega lenha também e coisas que ele precisava para subir ao Monte Moriá, não é? Então, era um animal muito útil. As mulheres também montavam em jumentos. Temos exemplos na Bíblia que há senhoras que montavam em jumentos. Um exemplo é aquele de Axa e Abigail, que viajavam montadas em jumentos, segundo Juízes 1:14, primeiro livro de Samuel 25:20. Então, senhoras de honra, poderosas, mas também senhoras simples que precisavam de viajar, montavam em jumentos. É curioso que este animal não era comestível, embora fosse de grande importância, de prestígio. Não era usado na alimentação, era considerado imundo pela lei de Moisés. A carne do jumento não era usada para alimentação. Outro ponto que nos interessa de maneira particular neste tema é o uso de Jesus, o uso que Jesus faz do jumento e aquele jumento que Jesus montou, não é? Jesus usou para entrar solenemente na cidade de Jerusalém. Em hebraico, aquele jumento é designado com o termo Air. Air seria A-I-I-R. Air é um jumento novo, um jumento que ninguém havia montado antes, um jumento novo.
ainda fresquinho, ainda novo, jovenzinho, chama-se Air. Então, segundo Mateus 21, Jesus mandou aos seus discípulos que fossem mais adiante e lá encontrariam um jumento que ninguém tinha usado. Então era um Air, um jumento novo. O jumento novo, bom, provavelmente era também branquinho, era usado frequentemente para passear, ou passear como o rei usa o jumento, vai devagar passeando, ou vai entrando devagar, solenemente numa aldeia ou no palácio, ou vai visitando o seu povo, a população. Então o rei vai entrando devagar. Era um Air, Então é importante isso, notar que aquele jumento de Jesus era um Air, porque era provavelmente um jumento branco, mas também o texto diz-nos que era novo, não tinha sido usado antes, então era novo. Então Jesus escolhe um Air, um jumento novo. Agora, provavelmente não por ser manso, porque de fato era novo, ainda ninguém o tinha usado, mas porque era um jumento, sendo novo, um jumento de uma certa elevação, uma certa honra, não é? Jesus também era próprio do Messias, o Messias iria entrar em Jerusalém com uma certa honra. Por isso é que Jesus escolheu um jumento novo, porque senão ele teria escolhido um jumento velho, um jumento já sujo, já cansado, já usado, mas ele escolheu um jumento novo, como dizia, provavelmente branco, porque era aquele que se usava para passear e para fazer entradas solenes dos reis, dos messias daquele tempo. Então, nisto não há nada de estranho, não há nada de pecaminoso que o nosso Senhor tenha usado um jumento novo, porque alguns podem dizer, e porque esse Jesus é um homem humilde, um homem simples, um homem que não queria honras, por que ele usou um jumento novo que era reservado para passeios de gente grande, poderosa, até de senhoras de luxo, de poderio também econômico? Por que Jesus escolhe? Simplesmente é que a entrada do rei, Jesus, deveria ser uma entrada também solene, mas era uma solenidade não do rei, digamos, como a dos reis deste mundo, mas Jesus aí estava a introduzir um novo tipo de solenidade, usando um jumento novo que até os reis usavam, mas ele vai também propor depois, com a sua paixão e morte, ele vai propor outra, digamos, vai lançar outra mensagem, uma mensagem nova. Enquanto que os reis usavam um jumento novo, branquinho, bonitinho, para depois reinar sobre os outros, Jesus faz o mesmo, usa um jumento novo, branquinho e bonitinho, não para se impor como rei, mas para sofrer, ser açoitado, ser castigado, depois e ser, digamos, maltratado e morrer na cruz. Então Jesus pretendia criar este contraste no povo. O povo, insisto, aclamava, digamos, a entrada dos reis, que depois reinavam sobre eles, mas Jesus traz aqui um novo, digamos, elemento que cria contraste no povo. Jesus usa o mesmo jumento, branco, novo, que ninguém tinha usado,
mas depois ele vai morrer, vai ser maltratado e vai morrer na cruz. Vai sofrer e vai morrer na cruz. Então cria este contraste digamos, na mente do povo, na mente da gente daquele tempo. A intenção de Jesus foi mesmo a de criar um contraste. Então ele não cometeu pecado algum, não faltou à pobreza, nem à simplicidade. Simplesmente ele quis criar um contraste para passar a mensagem de que ele sim é um rei, mas o seu reinado é através do sofrimento e da morte na cruz, e se ratifica depois com a sua ressurreição e ascensão aos céus. Então, esta foi, queridos ouvintes, uma longa introdução, não é? Em que me detive a propor no primeiro momento a leitura da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, tomada de Marcos 11, 1 a 10, depois uma introdução sobre a visão do jumento a partir da Bíblia, dos tempos antigos, o uso do jumento, para que servia, quem fazia uso dele, até neste momento em que acabo de abordar o uso do jumento de Jesus, que foi um jumento naquele tempo chamado Air, que era um jumento novo, branquinho, que ninguém o tivesse usado. E depois também expliquei por que Jesus preferiu um jumento novo. Podia ter usado um jumento velho, cansado, sujo, e todo mundo diria que de fato era um rei simples e pobre. E ele era pobre, mas usou um jumento que os ricos usavam. Disse que aqui a ideia de Jesus era de fato de lançar uma nova mensagem a partir daquilo que aconteceria depois, não é? Ele usa o mesmo jumento dos ricos, mas depois ele sofreria, ele morreria na cruz, uma morte infame, uma morte, digamos, vergonhosa. É claro que para o cristão é uma oportunidade de reflexão, não é? Sobre o tipo de reinado de Jesus, ou o tipo de messianismo de Jesus. Jesus não é como os messias de hoje, ou do seu tempo, não é como os grandes, os reis do seu tempo, mas é um Messias humilde, é um Messias sofredor, e o cristão deve ver no sofrimento a força e o poder de Deus. Vamos ver agora o que chamo de simbolismo do jumento. Simbolismo do jumento. Antes de fazermos a pausa, 2 pontos apenas. O que simboliza o jumento a partir dos textos bíblicos? O primeiro simbolismo do jumento é a reconciliação entre os inimigos. O segundo simbolismo do jumento é a calma. Então, 2 simbolismos do jumento na Bíblia que nos ajudam também a fortalecer a nossa espiritualidade cristã. Então, reconciliação entre os inimigos, primeiro simbolismo, depois o segundo é a calma. Quanto à reconciliação entre os inimigos, o jumento
é visto na Bíblia como um animal apaziguador, é um animal reconciliador. Se formos a ler Êxodo 23, 4, 5, aí vemos que se diz aí no Êxodo 23, 4, 5, diz que se Israel encontrar o jumento do seu adversário caído debaixo da carga, não pode se desviar, mas deve ajudar a erguer o jumento. Então, este animal é oportunidade para esquecer a inimizade entre os povos. Então, aqui o contexto é que o animal, digamos, Israel, inimigo de outros povos, mas Deus diz, ordena a Israel, que se encontrar o jumento dos povos inimigos caído, não poderá se desviar, não poderá dizer, não, este é jumento daquele povo inimigo e deixá-lo morrer. Mas Israel deveria ou devia ajudar a erguer-se o jumento. Então, assim, o povo inimigo, vendo que Israel ajudava os seus jumentos caídos a erguer-se, pouco a pouco os dois povos se aproximariam e fariam as pazes. Então, este é o simbolismo do jumento como animal apaziguador. Animal apaziguador, o jumento. Então, aqui temos também nós um elemento para refletir, não é? Sobre este simbolismo do jumento como animal apaziguador, ir encontrando na nossa vida aqueles elementos apaziguadores, encontrar elementos, momentos, coisas, palavras, expressões apaziguadoras. Então, o cristão deve ser bom, o cristão deve ser um homem bom para encontrar elementos apaziguadores. Numa relação de falta de paz entre povos, a igreja deveria encontrar elementos apaziguadores, jumentos. Em contextos de guerra, a igreja deveria rezar para que Deus inspire hoje elementos apaziguadores, famílias que vivem, digamos, famílias separadas, sem paz, deveriam rezar para que Deus inspire, Deus lhes faça ver elementos apaziguadores, vias de paz, coisas, expressões, iniciativas de paz. Este é um ponto muito importante quanto ao primeiro simbolismo do jumento como elemento apaziguador entre povos inimigos, não é? Elemento apaziguador. É claro que esta paz é com Deus, todos o sabemos, é uma paz com Deus e é uma paz também com o próximo, não é? Uma paz com Deus e uma paz com o próximo. Então há realidades que nós devemos abraçar com muita humildade. Há muita guerra e a igreja, há muitas guerras no mundo, há muitas guerras nos nossos países, há muita falta de paz nas famílias e às vezes os cristãos, os padres, os bispos, as irmãs consagradas não conseguem
ajudar, não conseguem devolver a paz, próprio porque falta-nos esta humildade para pedir a Deus, não pedir a paz a Deus, também podemos pedi-la, mas, sobretudo, pedir a inspiração para encontrarmos elementos apaziguadores, encontrarmos jumentos, quer dizer, elementos apaziguadores que nós depois seremos os construtores da paz. Nós é que vamos semear essa paz. Então podemos sim continuar a pedir a Deus que nos conceda a paz que só Ele pode dar. Podemos fazê-lo, mas a meu ver também hoje nós somos convidados, partindo deste nosso tema de hoje, a não pedirmos apenas uma paz já feita, que Deus que nos dê a paz já feita, mas que nos dê uma paz que nós mesmos vamos construir, nós mesmos vamos semear, nós mesmos vamos edificar. Então que Ele nos dê elementos apaziguadores. Estes elementos apaziguadores podem ser pessoas, podem ser iniciativas, podem ser expressões, não é? São elementos apaziguadores. Agora, outro simbolismo, dizíamos, do jumento é a calma. A calma é o segundo simbolismo do jumento. Mas eu penso que já vai uma meia hora, podemos fazer uma breve pausa e voltamos dentro de instantes para concluirmos com este segundo elemento, o segundo simbolismo do jumento, que depois nos vai introduzir a algumas perguntas que eu chamo de perguntas que nos ajudam a abraçar a espiritualidade do jumento. Então, façamos uma breve pausa e voltamos dentro de instantes para abordarmos o segundo simbolismo do jumento. Para mí un mayor
Bem-vindos, irmãos, à segunda parte que, como dizia, vai ser dedicado ao segundo simbolismo do jumento, que é a calma. Nosso texto inspirador é Gênesis 22, 1 a 18. Gênesis 22, 1 a 18 para esta segunda parte. Abraão se levanta cedo, prepara o jumento, leva consigo 2 servos, o seu filho Isaac, para oferecer o holocausto de Deus. Nós não vamos ler este texto, que já o conhecemos, Gênesis 22, 1 a 18. Importa aqui referir que o jumento foi o meio de transporte do caminho no qual Deus vai, no caminho durante o qual Deus vai, ao longo do qual Deus vai questionando Abraão, sem dialogar com ele, mas vai trazendo-lhe dúvidas, inseguranças, Abraão, crises, porque ele vai oferecer o seu filho, terá que matar o seu filho. Então, é o jumento que contribui, é a lentidão, é a calma do jumento que ajuda Abraão a empreender este longo processo de reflexão e de diálogo com Deus e consigo mesmo, de reflexão que o vai levar a renovar a sua fé em Deus. Então, este é o segundo simbolismo do jumento, a calma que ele ia pelo caminho para o monte onde Abraão ia oferecer o holocausto. Então o jumento vai lentamente e Abraão, graças a essa, apoiando-se nessa lentidão, nessa calma do jumento, Abraão vai refletindo sobre, afinal, que tipo de sacrifício seria aquele, e vai com seus filhos. Ele, sem entender muito, vai com 2 dos seus servos e até leva o seu filho Isaac para oferecer o holocausto a Deus. Depois ele vai tomar a decisão firme de oferecer o seu filho. E então aqui é muito importante o papel que o jumento jogou, a calma do jumento, a lentidão do jumento jogou um papel importante no processo de reflexão de Abraão, no processo de ir questionando-se, de ir tentando perceber o pedido de Deus de oferecer o seu filho. Então, este simbolismo é o que, de fato, eu gostaria de propor agora, partindo deste simbolismo, propor perguntas para entrar na espiritualidade do jumento. Partindo desta lentidão, desta calma, nós, os cristãos, podemos adotar a espiritualidade do jumento. Então, a lentidão do jumento que ajudou Abraão a ir respondendo às perguntas que Deus lhe ia fazendo no silêncio daquela caminhada, daquele percurso. Então, nós também podemos adotar a mesma imagem para também considerar algumas perguntas para a nossa vida. Primeiro ponto destas perguntas para adotarmos a espiritualidade do jumento. Primeiro ponto, que o jumento identifica os inimigos à distância. O jumento identifica os inimigos à distância. Então a pergunta é:
Você já identificou os inimigos da sua fé? Conhece os inimigos da sua fé cristã? Pessoas, circunstâncias, mentalidades, costumes. Conhece as pessoas, as circunstâncias, as mentalidades, os costumes, os hábitos que não ajudam a crescer na fé. Esses são os inimigos da fé. Então, identificar à distância os inimigos, como faz o jumento. Então, esta é a primeira pergunta. Você já conhece os inimigos da sua fé? As pessoas, as circunstâncias, as mentalidades, os costumes que não o ajudam a viver a sua fé? Segunda pergunta, para crescer na espiritualidade do jumento, partindo da constatação que o jumento se concentra no essencial, ele não entra em pânico facilmente. O jumento não entra em pânico facilmente, se concentra no essencial. A segunda pergunta é: você se concentra no essencial ou vive despistado, sem rumo, fazendo muitas coisas, mas sem rumo? A sua vida se concentra no essencial? Terceira pergunta, para crescer na espiritualidade do jumento, partindo da constatação que o jumento é um animal confidente, preparado para vencer. Ele não exibe força, mas é um animal confidente, firme, preparado mentalmente para vencer. Não exibe força como digamos, o cavalo, búfalo, leão, leopardo. Não, o jumento é um animal confidente, mas ele sabe que vai vencer, vai chegar à meta. Então a pergunta é: você está preparado, sempre preparado, para vencer o demônio? Não obstante, digamos, a sua fragilidade, os seus momentos de pecado, você sente-se preparado para vencer neste mundo? Você é um homem, uma mulher confidente. Você confia na vitória. Não obstante os problemas que fazem parte da vida, você está sempre confidente, firme, preparado para vencer. Até quanto a este ponto, eu acrescentaria a necessidade de estar preparado para vencer o demônio e as suas tentações. Então, aqui a pergunta para todos os batizados: você é uma pessoa, um cristão confidente, preparado para vencer o demônio? Quarta pergunta, partindo da constatação de que o jumento confia muito na ação do seu dono. O jumento confia muito na ação do seu dono. Ele espera naquilo que o dono faz e lhe diz para fazer. É um animal que confia na ação do dono. A pergunta, partindo desta constatação, para crescer na espiritualidade do jumento é: você espera no agir de Deus? Você espera no agir de Deus? Ou talvez perde a calma, porque Deus não responde. Então você perde a calma e vai procurando soluções fáceis,
mas que não duram. Você vai procurando soluções para os seus problemas, soluções muito fáceis para os seus problemas. No casal, no matrimônio, na sua vida de jovem, de namoro, na sua saúde. Há muitos problemas, sua vida econômica. Há muitos. Então você vai perdendo a calma e até procurando soluções que não são compatíveis com o Evangelho de Deus. Você perde a calma. Então, espera, você sabe esperar no agir de Deus. E o último ponto, a última reflexão, a última pergunta que nos ajuda a entrar na espiritualidade do jumento é que o jumento olha. Ele olha para o que o dono faz. Olha para o que o dono faz por ele. É muito atento. O jumento é muito atento ao que o dono faz por ele. Então aqui a pergunta é: olha você para o que Deus faz? O que Deus faz por si, o que Deus faz pelos outros, o que Deus faz por este mundo. Você olha para o que Deus faz? Ou você olha só para o que você precisa? Então, passa o tempo a pedir a Deus. A pedir a Deus aquilo que você precisa. Mas você não olha para o que Deus já faz na sua vida. Então, esta é a quinta pergunta e a última que nos ajuda a abraçar a espiritualidade do jumento. E partindo mesmo daquela calma, daquela lentidão do jumento no caminho de Abraão para o monte onde ele ia oferecer o seu filho. Então, partindo desse texto, nós podemos alimentar também a nossa espiritualidade partindo do jumento. Então, irmãos, gostaria de terminar este estudo de hoje, esta reflexão de hoje, gostaria de terminar com Filipenses 4, 6 a 8. Carta aos Filipenses 4, 6 a 8. Eu penso que este texto é uma exortação que resume o nosso estudo de hoje. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Então, irmãos, eu também faço votos de muita calma espiritual a todos, muita calma espiritual a todos, e que Deus nos ajude a abraçar a espiritualidade do jumento e possamos aprender a identificar os elementos apaziguadores neste mundo cheio de divisão entre povos, entre
membros da mesma família, casais, que nós possamos identificar elementos apaziguadores, possamos reconciliar-nos com Deus e com o próximo e possamos, sobretudo, refletir sobre estas 5 perguntas. Conheces os inimigos da tua fé? É a primeira. Te concentras no essencial da tua vida? É a segunda. Estás sempre preparado para vencer? É a terceira pergunta. Confias na ação do teu dono, o Messias? Confias no agir de Deus? A quarta e a última. És capaz de olhar para o que Deus faz por ti, pelos outros, pelo mundo, e não apenas olhar para o que tu precisas, ou apenas olhar para o que o mundo precisa, olhar para aquilo que a sociedade precisa, não só olhar para aquilo que a minha família precisa, mas olhar para o que Deus faz. Então, queridos irmãos, obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.